Eu fui para uma viagem missionária, eu e Ravi. A gente passou, foram 10 dias, 3 dias de teórico em São Paulo e 7 dias no sertão do Piauí. E a gente foi com o pessoal de São Paulo, com o Luca Martini, com o Rica, com o pessoal lá de Juliano Som. E teve um momento que eu fiquei conversando com o Luca, só eu e ele. Porque o Senhor tem um projeto no meu coração e eu comecei a compartilhar com ele. E ele começou a me dar alguns conselhos, falar algumas coisas. E eu falei isso, Luca, no início, cara, eu não gostava de sair para as ruas. Eu ficava com muita vergonha, com muito medo de evangelizar, de pregar, de chegar para dizer: ei, Jesus te ama, Jesus quer curar você, Jesus quer restaurar a alegria do teu lar. E ele disse: ei, é assim até hoje. Porque a nossa carne, ela não vai gostar de fazer essas coisas mesmo. A gente sair muitas vezes do nosso conforto e de repente para uma rua, para um nada, ficar ali ao léu para falar do amor de Jesus. Mas isso é um mandamento, foi o nosso Senhor Jesus que falou isso. E nós não nos movemos por conta da nossa vontade, mas sim pelo que Ele já falou. Então nós vamos. E, meu irmão, não tem alegria maior de você chegar na casa de alguém e você ver o poder de Deus transformando aquela família. Não tem alegria maior de você olhar para uma pessoa e ela vê as coisas acontecendo e ficar na dúvida, mas depois ela dizer: glória a Deus, Jesus é real. Ei, você se apaixona por isso. Não tem como você ficar quieto. Você quer mais, você quer mais. Se é tão bom, como a gente, no podcast agora, o Lucas estava falando isso também. Se é tão bom, porque a gente não faz todo dia. Porque a gente não toca a vida de pessoas todos os dias. A Bíblia fala que o que ajudava Jesus na sua caminhada era que ele entendia que ele era ungido. E você é ungido, nós somos ungidos para pregar as boas novas do Evangelho. Os apóstolos, quando foram falar de Jesus, a primeira menção que eles disseram de Jesus era que ele era cheio do Espírito e do poder. Como é que você quer lembrar? Como é que você quer ser lembrado quando você não estiver mais aqui nessa terra? É um evangelho na prática que nós vivemos todos os dias. Todos os dias. O que sai da nossa... é como se fosse uma esponja. A gente está tão cheio que se apertar só sai Jesus. Não tem para onde correr. Porque se eu for perguntar aqui a você, dar um microfone a todo mundo aqui, todo mundo tem alguma coisa para falar sobre Jesus. Todo mundo tem aqui o testemunho para dizer o que foi que Jesus fez na sua vida. Existem pessoas que querem ouvir seu testemunho. Seu testemunho é vida para muitas pessoas. E por que a gente não faz isso todo dia? Oh, aleluia. Deus é bom, amém? E como eu estava dizendo, a gente fez essa viagem missionária e conversando com ele, ele disse: Pedrinho, é comigo até hoje, eu não sinto vontade. Nossa carne não se alegra com isso. Mas a gente vai. E quando a gente prega, é algo que a gente se apaixona, não tem como parar, a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer trazer mais pessoas, quer influenciar mais pessoas, e é verdade. E essa viagem, eu percebo como Deus, ele começou já no avanço ano passado. Se você não foi, você vai ter a oportunidade de ir esse ano. E você tem que ir, haja o que houver. Você faz uma decisão, coloca um pé na frente e Deus vai abrindo os caminhos, independente das circunstâncias. Mas você vai ter a oportunidade de ir. E meu Deus do céu, como foi crucial. Existe um Pedro antes e depois do avanço. Eu não estou aqui enchendo linguiça não, é uma verdade. Deus me pegou de jeito. E desde o ano passado, Ele vem tratando muitas coisas comigo em relação a chamado, em relação a amar o que Ele ama, que são pessoas, em entregar a minha vida por pessoas, em ir, custe o que custar, atrás de pessoas. E essa viagem foi mais uma vez o Senhor dizendo: ei, bora-se embora. E a gente foi no sertão do Piauí, e muitas pessoas que, pela sociedade, por governos, são esquecidas. A gente foi numa cidade chamada Serra do Inácio, que é um dos lugares mais pobres do Brasil. Serra do Inácio fica aqui no meio, fica o estado do Pernambuco de um lado e o estado do Piauí de um lado. E esse povo fica desassistido, porque nenhum nem outro quer ajudar. Mas foram muitos testemunhos, muitos. Mas a gente entrou na casa de uma mulher, e eu quero mostrar algo aqui para você, antes de eu começar
que o Senhor falou comigo já há algum tempo. Eu compartilhei com o João, compartilhei com o Alex, com o Suane, com os meninos. Mas o Senhor, enquanto eu estava lendo essa passagem, o Senhor falou comigo algo que nós vamos viver sim lá fora. Nós vamos viver sim no avanço. Nós vamos viver sim no evangelismo. Nós vamos viver sim no nosso lugar de atuação do nosso trabalho. Mas o Senhor falou comigo que nós vamos viver isso aqui. No templo, dentro da igreja. As coisas vão acontecer também aqui. Porque daqui, ó, é que a gente vai embora. E eu aprendi muito esse tempo também a honrar a minha igreja local. Deixa eu te dizer, você está plantado num lugar tão abençoado que você não faz nem ideia. A Ravi está ali de prova, não deixa, eu não posso mentir de jeito nenhum, né? Mas ele está ali, não deixa eu mentir não. Mas, irmão, era impressionante. Todas as vezes, só tinha ele do Verbo da Vida. Mas todas as vezes, e tinha muita gente, era 32 pessoas. Muitas denominações diferentes. Mas era impressionante todas as vezes que a gente dizia, a gente é do Verbo da Vida. E a gente mostrava o departamento de jovens, mostrava o Instagram, mostrava os vídeos, mostrava o negócio. O povo dizia, meu amigo, é massa demais. Caramba, que igreja massa, que departamento massa. Aí o povo dizia, eu ouvi falar do remo e estou louco para fazer o remo. Eu digo, está faltando o quê? Eu digo, rapaz, eu estou só orando aí, então Deus quer que você faça, meu amigo. O cara é totalmente de outra denominação, tem outra visão, inclusive, da nossa. Mas o cara sabe que aqui existe uma palavra da fé verdadeira, onde a gente caminha sobre a palavra que é Jesus. Então, eu quero só te dizer isso abrindo parênteses, para que você considere ainda mais onde você está plantado. Você está no lugar onde Deus quer que você esteja. E aqui, a partir daqui, você vai dar muitos frutos, em nome de Jesus. E a gente chegou na casa de uma mulher, voltando para o assunto. E essa mulher, mais tarde, ela ia preparar o almoço para a gente. E acho que no meu grupo tinha umas 6 pessoas por aí. O pessoal chegou na casa dela, começou a apertar a mão e tal. E algo que favorece muito é o nosso sotaque, nosso jeito de falar, o nosso jeito de ser. Indo para um lugar daqueles favorece muito também, porque o pessoal se identifica. E do meu grupo, acho que só tinha eu da Paraíba. E todo mundo falou com ela quando chegou dentro da casa e ela não falou nada. Só que eu fui o último a apertar a mão daquela mulher. Eu não lembro o nome dela agora. Mas eu disse, aí, como é que a senhora tá? Tudo bem e tal? De repente, parecia que eu tinha feito 1000 perguntas àquela mulher. Ela começou a abrir o livro da vida dela para mim. Só por conta de uma pergunta que eu fiz. Como é que a senhora tá? E muitas das vezes, você não precisa de um microfone ou de estar num púlpito. Muitas das vezes o Espírito Santo ele quer agir somente quando você pergunta, como é que você está? Ei, como é que está a tua vida? É se importar, gente, tem hora que você precisa somente dar o seu ouvido. A gente quer muito abrir, falar e não deixa o povo falar. Não escuta, não volta os nossos ouvidos para ouvir o que o povo tem a falar. Mas é somente uma pergunta. E eu disse, como é que a senhora está? Ela disse, rapaz, não estou muito bem não. Chega, eu me assustei na hora. Ela disse, olha, estou com um caroço aqui no braço. Meu braço só vai até aqui, não levanta mais de jeito nenhum. E eu não sei mais o que fazer. Faz muito tempo e eu sofro muito com essa dor. E eu disse a ela, eu posso orar pela senhora? Ela disse, pode, claro. E aí eu trouxe o vídeo para você ver o que foi que aconteceu. Coloca o vídeo 1, por favor, aquele que eu estou com colete azul. Cara, a gente chegou lá na casa dessa senhora e assim que a gente chegou, comecei a perguntar a ela se ela estava bem. Já cheguei daquele jeito. Opa, como é que a senhora tá? Tudo bem? E ela já se abriu, só com aquela pergunta. E ela começou, quando ela apertou minha mão, ela já começou a dizer, não tô muito bem não, tô com uma dorzinha aqui, tô com outra aqui. E aí já foi uma abertura pra gente poder fazer uma oração. E aí eu perguntei a ela se a gente podia orar. Ela tinha um movimento do braço limitado, que ela só conseguia até aqui. E a gente orou por ela, quando de repente ela viu. Veja aí se a senhora consegue ver alguma diferença. Você lembra o que você falou, né? E aí? Vai sair. Cara, não que ele volta perdão, viu? É que o braço muito rápido. Então, gente, foi embora, mas não quero que volte mais não, viu? Isso não é uma mágica não, né? Eu disse, não, Jesus curou a senhora por completo. Não vai voltar não. Não fazia não isso não.
glória a Deus, que bênção. Gente, todo mundo quer que seja uma máscara, né? Não, Jesus que curou a senhora. Não foi eu, não foi ninguém. A gente tá aqui somente para entregar uma mensagem de Jesus que ele cura. E ele que lhe curou. Ah, pois foi mesmo. Oh, glória, então pronto, ele só faz 100%. Se... Aleluia! Pois foi mesmo. Diga assim comigo: Pedro não fez nada, Jesus fez tudo. Agora diga assim: eu não faço nada, Jesus faz tudo. Ei, sem ele o que é que a gente faz? Ela disse assim: eu só não quero que seja uma mágica, porque eu acho que esse povo está cansado de só encher linguiça, de uma conversa fora. Mas nós carregamos uma verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós carregamos a verdade daquele que cura, que salva, que liberta, que dá vista aos cegos, que ressuscita os mortos. E eu até coloquei na legenda onde que eu postei esse vídeo: Deus, Jesus, ele não é o ilusionista. Tudo que ele faz 100% e não deixa uma sombra de dúvida. E aquela mulher depois daquilo ali, e eu quero que você entenda, a Bíblia fala que Jesus, quando ele estava, já tinha curado muita gente, cego, coxo, aleijado, e os discípulos estavam tudo vendo aquilo. Só que a Bíblia fala que Jesus chegou na casa da sogra de Pedro, e aquela mulher estava com febre. A Bíblia fala que Jesus somente tocou na mão daquela mulher, e aquela mulher ficou curada. E a Bíblia diz: e depois daquilo ali, ela começou a seguir Jesus. Depois da manifestação, ela começou a seguir Jesus. Agora eu ficava pensando antes, na minha imaturidade: seguir Jesus depois que acontece um milagre é muito bom. Seguir Jesus depois que você vê alguma coisa acontecendo é muito bom. Cadê que segue quando está tudo bem, mas você vai e segue ele? E a misericórdia de Deus, onde é que está? Quem é a gente para julgar ou para apontar isso, aquilo, outro? Deus, ele quer alcançar e tchau. O importante é que aquela pessoa está apaixonada por ele e não quer soltar mais de jeito nenhum. E depois que aconteceu isso com aquela mulher, foi uma abertura. Tinha 3 filhas com ela, só observando e sem falar nada. Depois que as filhas viram que Jesus tinha curado ela, todas vieram e disseram assim: eu estou com isso, estou com isso, estou com isso, estou com isso. Todas. Não tinha uma que não tinha uma doença. E a gente orou por ela e adivinha o que aconteceu? E essa mesma mulher, depois que ela viu que as filhas tinham sido curadas também, ela me chamou de canto e disse: deixa eu te dizer, eu não falei naquela hora não, mas eu tenho hernia de disco também. Eu tenho uma hernia de disco e um problema na perna muito grande, que eu não consigo nem dobrar direito. Ela faz, Eu disse: vamos orar? Vamos. Meu querido, aquela mulher desceu de um jeito tão rápido, que eu disse: pronto, vai torar a coluna dela agora. Porque ela só conseguia vir aqui. Quando a gente orou por ela, hernia de disco foi embora, dor no joelho foi embora, tudo foi embora. Mas eu não fiz nada. E eu preciso que você fique muito claro com isso. Você não faz nada além de ser uma ponte e de ser uma faísca, para que o negócio comece a pegar fogo. É tudo sobre Jesus. João sempre começa dizendo: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sem Jesus, meu filho, você não é ninguém. Agora com Jesus você faz muita coisa. E ele quer se manifestar. Ele quer que as coisas aconteçam mesmo. Eu comecei, o pessoal lá da loja estava acompanhando e vendo os vídeos. E aí quando eu cheguei, um cara chegou para mim e disse assim: mas rapaz, eu estava vendo os vídeos acontecendo e tal. Parece que Deus estava só esperando você chegar lá, né? E é impressionante, irmão. Toda casa foi igual no avanço. Toda casa que a gente passava era difícil. Não ter uma cura, não ter alguém não ser alcançado por Jesus. E quando eu cheguei na loja, o cara disse: meu amigo, que coisa linda. Parecia que Jesus estava só esperando você chegar lá. Eu vi o que estava acontecendo. E se eu te dizer que Jesus estava só esperando mesmo? Eu quero que você abra a Bíblia comigo rapidinho. João, versículo 4. A partir do versículo 34. João 4, verso 34. Aleluia. Se você abrir, diga assim: Jesus está vivo. Não, diga mais alto: Jesus está vivo.
João 4,34. Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhe digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam até a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado, um semeia e o outro colhe, e é verdade. Eu envio a vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita. Aleluia. Ei, os campos estão brancos. Esse é o tempo. Esse é o tempo da gente sair dessas 4 paredes e pregar o evangelho e saber que vai acontecer. Saber que vai acontecer porque Jesus está com a gente. Ei, os discípulos estavam preocupados, já tinham visto Jesus fazendo tudo. Chegaram numa tempestade batendo no barco, jogando para um lado, jogando para o outro. Os caras já tinham visto Jesus dar vista aos cegos, já tinham visto Jesus curar aleijado, já tinham visto Jesus fazendo tudo. Estavam no barco, Jesus dormindo, bateu a tempestade, desesperado. Mestre, acorde, a gente vai morrer, o senhor não está vendo o que está acontecendo. Jesus se levantou e somente disse, acalma a tempestade. Mandou ficar quieta. Mandou parar a tempestade, as ondas, a chuva. Os caras perguntaram, quem é esse homem? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Quem é esse homem? Porque eles estavam vendo que a doença, o diabo, a enfermidade, tudo estava obedecendo o Senhor Jesus. Só que até o vento, até o mar. Aí eu te pergunto, se você está com Jesus, o que é que você tem chamado de problema? O que é problema se você está com Jesus? Eu quero que você me mostre na Bíblia onde foi que Davi chamou Golias de gigante. Aonde foi que Davi chamou Golias de gigante? Porque gigante era Golias, mas na verdade gigante era Davi porque ele sabia que tinha Deus. Quando ele viu Golias, a primeira coisa que ele disse foi, ei, quem é esse incircunciso filisteu? Foi a única coisa que ele disse. Ele não chamou de gigante, ele não ficou com medo, ele não se amedrontou, ele não correu, ele só disse, ei, quem é esse circunciso que se levanta? Para tentar me abater, me combater, me colocar medo. Ei, você está com Jesus, meu querido. Nós estamos com Jesus. E esse é o tempo da gente entender essa consciência, se agarrar firme nisso e ir-se embora. Pregar o evangelho. Pregar o evangelho, anunciar que Ele está vivo. Ei, Ele está vivo, e se Ele está vivo, tudo está bem. Daqui a pouco a gente vai fechar os nossos olhos, e ir embora para a eternidade. Só que até lá a gente tem que levar muitos com a gente. Muitos. Eu já falei isso outras vezes, mas quem aqui concorda comigo que o céu é melhor do que a terra? Levanta a mão. Então por que a gente está aqui ainda? Será que é somente para a gente pagar imposto? Vir para a igreja? Sair de manhã para trabalhar? Voltar para casa? Será que é só para isso? Ou será que é para ir pregar e fazer discípulos de todas as nações? Levar o evangelho, levar essa verdadeira palavra que é o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui com uma missão, meu querido, e é fazer discípulo para o Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Você está feliz? Você está aqui? Amém. Eu estava pensando também sobre isso, sobre aquilo que realmente Deus deseja e que está claro na sua palavra para que a gente faça. Abra comigo, por favor, lá em João 21. Isso é uma passagem muito conhecida. Isso aqui já é Jesus nas últimas com seus discípulos. Já tinha ressuscitado. E eu creio que para ser um último comando, uma última ordenança para seus discípulos, a gente deve considerar isso forte. João 21, versículo 12. Aleluia. A Bíblia vai dizer, venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor.
Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então alimente os meus cordeiros e grave isso. Fique com isso. Eu estou lendo na versão NVT, vai dar uma diferençazinha da sua, mas vamos para cima. Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Então Jesus disse: alimente as minhas ovelhas. E eu quero que você veja isso numa perspectiva do Senhor te dizendo: se você me ama, cuide do meu rebanho. Ei, se você me ama, vá atrás da ovelha perdida. Se você me ama, não tenha a sua vida como preciosa, você perdeu, você já morreu para si mesmo. Se você me ama, vá atrás da ovelha perdida. Falar que ama, gente, é muito fácil. Mas você amar, eu até anotei aqui para não perder. Não existe amor sem obediência. Precisamos ser obedientes, amando aquilo que Deus ama. E são pessoas, amando o seu mandamento. Não tem como a gente dizer que ama a Deus e Ele nos ama, porque a gente viu aqui: Pedro, você me ama sim, então faça alguma coisa. Tem uma ordenança para você: obedeça o meu mandamento, obedeça a minha palavra, obedeça a que eu lhe digo. Se você me ama, obedeça. E o que foi que Deus mandou eu e você fazer? O que é que eu e você tem que obedecer o Senhor Jesus, o que Ele já falou ao nosso respeito? O que é que nós temos que obedecer a Jesus? Nós temos que obedecer, que também foi assim que Ele estava indo embora, para ir ficar com o Pai, de uma vez por todas. Se nós devemos obedecer a alguma coisa, está aqui em Marcos 16, você não precisa abrir, para a gente ganhar tempo. Havendo Ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual Ele expelirá 7 demônios. E partindo ela, foi anunciar àqueles, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais. Mas também a esses 2, eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Viu a dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinham visto já ressuscitado. E disseram-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter lhe falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Ei, Deus, Ele não tem a inclinação, a intenção de que a gente somente solte palavras soltas ao vento e Ele não confirme a sua palavra. O próprio Jesus disse isso aqui: ei, no meu nome vocês expelirão demônios, no meu nome os enfermos serão curados, no meu nome os mortos ressuscitarão. E Ele quer comprovar a sua palavra. Deus, Ele quer, o Senhor Jesus, Ele quer comprovar a sua palavra. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Desde quando eu cheguei, eu percebi que existe uma unção de cura nesse lugar.
Existe uma unção de despertamento nesse lugar. Eu não sei como é que você chegou, mas de uma coisa eu tenho certeza, você não vai sair da mesma forma. Além de você, se você precisar de uma cura física, além de você precisar ser tocado por Jesus essa noite, você vai ser tocado, mas você não vai conseguir ficar quieto e ficar parado, a não ser anunciar aquilo que Ele fez por você. E você ir atrás da ovelha perdida também. Amém? Oh, aleluia. Deus é bom, obrigado, Jesus. Nós te amamos. Prometo, Pai, te amar até o fim da minha vida. Agora, é importante a gente entender isso, porque existe uma parte de Deus nesse negócio. Nós somos ensinados, nós aprendemos, nós sabemos a palavra, mas como eu estava dizendo aqui, sem Ele, sem a parte dele, a gente não pode fazer nada. E eu lembro de uma questão lá no Avanço, que a gente, no último dia, no domingo, antes da cruzada, a gente chegou para evangelizar nas casas. E era impressionante toda casa, e vocês, quem está aqui, que estava lá, pode afirmar isso. Toda casa que a gente passava tinha cura. O povo era alcançado, Jesus chegava naquele lugar. Só que no domingo eu ia pregar na cruzada e eu precisava estar bem. Só que eu cheguei, eu encontrei uma mulher na rua, uma senhora, e ela não tinha audição boa dos ouvidos. E eu já estava daquele jeito, meu amigo, essa mulher vai começar a escutar agora. O tanto de coisa que a gente já vê acontecendo aqui, é agora. Chegou nessa mulher, Faria estava comigo. Estava, agora que eu lembrei. A gente chegou nessa mulher, e ela falando muito alto, porque eu não ouvia, ela dizendo, não escuto, meu filho, não escuto. E a gente orou pelaquela mulher, orou. E a senhora consegue escutar alguma coisa? Nada. Vamos orar de novo. A gente orou. Chegou pertinho do ouvido dela. A senhora consegue escutar alguma coisa? Nada. E a gente ficou lá orando com aquela mulher. Acho que a gente orou umas 5 vezes com aquela mulher. E naquele momento, não aconteceu. Por que eu estou dizendo naquele momento? Porque a cura, ela pode ser também gradativa. Sim, a Bíblia fala várias vezes. E aconteceu na mesma hora. No mesmo instante, a mulher foi curada. Mas a gente tem um testemunho. Ravi orou, Ravi junto com os meninos orou agora por uma pessoa lá na cidade. Ele era vesgo, não era, Ravi? O menino era vesgo e ia fazer uma cirurgia. Os meninos oraram por ele, não aconteceu nada. Só que no outro dia a mulher ligou para o pessoal da base lá do Livres. Léo, não vai precisar fazer a cirurgia mais não. O olho do menino ficou normal. Ele foi curado. Não vai precisar mais de cirurgia. Ou seja, no outro dia, Deus faz acontecer. E naquele momento eu vi aquela mulher, ela não foi curada e eu fiquei muito mal. Aquilo me pegou de um jeito que eu disse, meu Deus do céu. Que eu disse, eu não vou ter condições de pregar. Eu não falei isso para ninguém. Para ninguém. Mas aquilo me pegou de um jeito porque eu disse, como assim, Jesus? O Senhor curou todo mundo, praticamente agora, por onde todo mundo do Avanço passou. Por que não essa mulher? Por que não aconteceu? E agora também, conversando agora nessa cruzada, e eu compartilhei isso com o Luca. E ele disse, Pedrinho, me diga uma coisa, quando aconteceu a cura, foi tu? Foi pela tua vida, foi pelo teu poder que aconteceu? Eu disse, foi não. Então, isso mostra que de toda forma você continua precisando de Deus ainda. Mas não é porque, olha só. Eu quero que você abra a Bíblia comigo. Lá em Atos 3. Para que a gente entenda qual é a parte de Deus nesse negócio. Sem Deus, realmente nós não podemos fazer nada. Atos 3:1. Eu vou adiantar aqui para a gente ganhar tempo. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias. Ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele e disse, olhe para nós. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse, não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar.
Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa. E ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João, e não se afastava deles. E agora eu quero que você preste atenção. Pedro começou a anunciar as boas novas no templo. No verso 12 diz: Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele. Porque olham para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder. E agora preste atenção, ou devoção. Porque olham para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou por nossa devoção. E eu já cansei de ouvir e de pensar, se não foi curado, se não aconteceu, é porque eu não estou capacitado o suficiente. Se não aconteceu, é porque eu não estou em santidade. Se não aconteceu, é porque Deus não está de bem comigo. Mas Pedro diz: ei, por que vocês estão olhando para mim como se fosse pela minha santidade, como se fosse pela minha devoção, como se fosse pelo meu próprio poder? E aí ele vai dizer: pois foi o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar dele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo, e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas desse fato. De toda forma, nós continuamos a precisar do nosso Senhor Jesus Cristo. Se acontecer, foi Ele, e se não acontecer, ei, é na conta dele, meu irmão. Senhor, é contigo. Eu vou sair sendo para o Senhor entrar. Mas a questão é essa, e isso foi que virou a chave na minha cabeça. Eu ficava me perguntando, e se não acontecer, e se não acontecer? Mas se a gente trocar essa pergunta e fazer, mas e se acontecer? E se aquela pessoa, que eu vou entrar aqui agora, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo com a doença. Você imagina uma pessoa sofrendo por 12 anos, por quantos e quantos metros aquela mulher passou? Por quantas e quantas vezes aquela mulher foi desacreditada? Por quantas e quantas vezes? Olharam para ela e disseram: você não tem mais jeito. Uma mulher que vivia sendo tratada de toda forma, de todo momento, de forma indiferente. Ninguém queria chegar perto. Ninguém queria ter acesso. Ninguém queria ter conversa, amizade. Porque a mulher era 12 anos sofrendo. Só que aí ela ouviu falar de um Jesus que estava dando vista aos cegos. Só que ela ouviu falar de alguém que estava ressuscitando os mortos. Ela ouviu falar de alguém que estava curando os aleijados. E aqui você não precisa abrir. Mateus 9 diz: enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer, disse, mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Preste atenção. O caminho de Jesus não era nem para curar essa mulher. Era outro propósito. Jesus estava indo agora para a casa de Jairo, que sua filha estava, segundo Jairo, estava morta. Só que naquele momento apareceu uma situação, e o Senhor Jesus, Ele não ignora. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Ei, se você se achegar a Deus, independente da situação, é certo que Ele vai te socorrer. É certo que Ele vai te ajudar, te assistir nas suas necessidades. Só que aí ele diz o seguinte: então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Agora o verso 20. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia se aproximou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curado. Jesus se voltou, quando a viu, disse: filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Agora pense comigo. Ela disse: se eu tocar apenas na borda do manto desse homem, se eu apenas tocar na borda, mesmo que seja pouco, ela tinha um entendimento. O pouco de Jesus é tudo que eu preciso. Somente o dedo mindinho que Jesus pode me dar é tudo que eu preciso. Ei, essa é a última cartada.
Se não for esse homem, meu Deus do céu, a fama dele está percorrendo. Eu estou vendo o que ele está fazendo. As pessoas estão falando, existe uma multidão atrás dele. Ele é a minha última cartada. Se não for esse homem, o que vai ser da minha vida? E eu imagino, entre comigo nessa cena, nessa situação. A multidão que estava com Jesus naquele momento. Imprensando aquela mulher, apertando ela. E ela tinha toda essa questão de não poder estar no meio da multidão. Mas ela tocou somente na borda. E o Senhor Jesus viu aquilo. E é aquilo que eu quero dizer. O Senhor, Ele não trabalha com quem é vitimista. Jesus não trabalha com quem somente dá desculpas. Ou quem diz, eu não posso. Não vai acontecer. Você cria desculpa para alguma coisa. Jesus não trabalha desse jeito. Por quê? Porque Ele viu que aquela mulher ela tinha tudo para continuar da mesma maneira. Aquela mulher ela tinha tudo para dizer, faz 12 anos já não tem mais jeito para mim. Eu já fui em todo médico, eu já fui desacreditada. Olha a multidão, como é que eu vou chegar nesse homem? Só que ela disse, é a minha última cartada. Jesus é a minha última cartada. Se esse homem não me curar, eu morrerei. E no mesmo instante, aquela mulher foi curada. E aqui eu não falei, mas eu lembrei agora do que o Senhor disse, que o que nós vamos ver aqui nesse lugar. O que é que vai acontecer? Nós veremos sim nas ruas, na cruzada, mas aqui dentro, nós veremos isso aqui que vai acontecer. João Batista já tinha sido preso. João Batista começou a ter dúvida dentro da prisão. Olha só, o cara que estava anunciando, abrindo o caminho para Jesus. Mas ele mesmo começou a ter uma dúvida. E o Mateus capítulo 11 diz, João Batista que estava na prisão soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus, o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Agora olha o que Jesus disse, e é esse o ponto que eu quero que você observe. E se você entender, você agarrar isso, meu querido, esse é o ano, eu estou animado para tudo que a gente vai viver e ver. Jesus respondeu aos discípulos de João, voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Verso 5, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Oh, aleluia, e é isso que nós vamos ver. Ei, é isso que os nossos olhos vão contemplar. Por quê? Porque nós pregamos a Jesus, o ressurreto, o Nazareno, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que restaura. Ei, eu sei quem eu era, eu sei de onde eu vim, eu sei de onde eu saí, eu sei o vazio que tinha no meu coração. Eu sei o que Ele fez por mim. Como eu vou ficar calado e não dizer, ei, olha o que Jesus fez por mim, vem pra cá. Como eu posso calar a minha voz e não compartilhar daquele Jesus que mudou a minha vida e a minha trajetória para o mundo? Eu tinha tudo que o mundo considerava bom. Para o povo de fora eu já tinha de tudo. O que é que Pedro precisava? Ele já tem tudo aos olhos da sociedade. E é engraçado que toda vez que você toma uma decisão por Jesus, você não considera mais nada como precioso. Assim como Paulo diz aí, diante dele eu considero tudo como perca. Eu considero tudo como perca. É engraçado que toda vez que você toma uma decisão como essa, o povo pergunta, o que foi que aconteceu na tua vida de ruim para tu tomar essa decisão? Por que tu tomou essa decisão? Porque a gente sabe que existem várias situações que o povo só vem para Jesus porque aconteceu um problema, mas é aquela questão, o que é que tu tem a ver com isso? Se alguém está aqui hoje e teve uma vida toda errada, se alguém está aqui hoje e é fruto porque aconteceu alguma coisa de ruim, mas encontrou Jesus, Jesus mudou a vida, mudou a história e agora ela está apaixonada por Ele. Mas toda vez eu respondo, ei, a única coisa que Ele fez por mim foi quando eu entendi que há mais de 2000 anos atrás Ele fez o que ninguém podia fazer. O que fez eu mudar a minha vida, não aconteceu nenhuma catástrofe. Estou falando bonito, né? Umas palavras novas. Vou dizer de novo, não aconteceu nenhuma catástrofe na minha vida, na minha família, na minha saúde. Não aconteceu nada perigoso. O que aconteceu foi eu entender, ei, eu preciso de alguém. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso mudar a minha vida. Para onde é que eu estou indo? Eu vivi a minha vida achando que
tudo estava me completando. Vivia. Quando colocava a cabeça no travesseiro, o vazio ficava ainda maior. Ei, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E esse alguém era Jesus, meu querido. Era Jesus quem eu precisava e é de Jesus que você precisa. Jesus era aquele que ia completar o meu coração. Jesus era aquele que ia mudar a minha história. Jesus era aquele que ia remover os vícios. Jesus era aquele que ia mudar a vida da minha família por conta de uma decisão que eu fiz. Porque a história da sua casa começa a mudar também quando você faz uma escolha por Jesus. Porque, meu filho, você pode falar, você pode saber a Bíblia decorada. Você pode saber ela de Gênesis a Apocalipse. Mas quando você começa a viver e você é um exemplo, as pessoas dizem, ei, eu quero esse Jesus. O que é que está acontecendo? Eu quero isso também. Porque o exemplo arrasta. E eu te digo, foi a melhor escolha, a melhor decisão que eu fiz na minha vida. E hoje o meu papel é esse, é fazer discípulo de toda a nação. É falar sobre este Jesus. E é importante você entender, só faz discípulo quem é discípulo. A gente está falando aqui sobre uma missão. A gente está falando aqui sobre um avanço. A gente está falando aqui sobre cruzada. A gente está falando aqui sobre fazer discípulo. Mas se você não é, como é que você vai fazer? Porque eu sei que no seu coração, caramba, eu quero fazer isso, eu quero provar isso, eu quero ver essas coisas acontecendo. Se não for discípulo, não vê. Se não for discípulo, se não tiver com ele, não acontece. Porque é dele que vem o poder. A Bíblia fala, o autor da vida é dele. Você é apenas o canal, você apenas é a fonte. Amém? Você está comigo? Oh, glória a Deus. Olha meu pai ali, minha mãe. Levanta aí, por favor. Papai e mamãe. Olha só que coisa linda. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, Pai. Por eu estar aqui hoje. Porque muitas das vezes, há 5 anos atrás, o Senhor nem entendia o que eu estava fazendo. Eu lembro que eu me peguei lembrando isso hoje. O Senhor me perguntando sobre faculdade, se eu iria voltar para a faculdade ou não, se eu iria retomar o curso ou não, mas foi mesmo na época que eu comecei a fazer o rema. E o Senhor mesmo sem entender muito, o Senhor me apoiou, o Senhor me amou. E se eu estou aqui hoje, Pai, podendo falar de Jesus que mudou a minha vida, é por conta da sua atitude. É por conta da senhora também, mamãe, que muitas das vezes, enquanto eu estava na farra, na bebida, muitas das vezes, quando eu estava perdendo a minha vida, o microfone. Obrigado por tudo. Sempre foi, sempre vai ser. Amém. Tá bom. Isso foi só um parênteses, viu? Mas deixa eu terminar, só rapidinho, mãe. Eu estava nessa viagem agora e teve gente lá que começou a chorar quando eu comecei a contar a história do que a senhora tinha feito. Da atitude que a senhora tinha tomado. Da atitude do coração. Do que a senhora tinha feito. E eu fiquei impressionado, a gente começar, na hora do almoço era eu chorando do lado e o menino chorando do outro, e o povo sem entender nada. Mas porque eu comecei a contar o testemunho da minha casa e o que Deus tinha feito, mas por conta da atitude da senhora. Porque a senhora decidiu amar a família acima de tudo. Porque a senhora decidiu fazer aquilo que Deus queria que a senhora fizesse. E se eu estou aqui hoje também, mãe, é por conta dessa decisão da senhora. Porque enquanto eu estava lá no mundo também, perdendo a minha vida, a senhora estava orando por mim.
E o seu testemunho tem alcançado a vida de muitas pessoas e de muitas famílias. E está valendo a pena, mãe. Tem famílias sendo restauradas por conta do testemunho da senhora. Tem gente chorando e encontrando esperança por conta que tem um modelo. E esse modelo é a senhora. E eu sou muito honrado de ter uma mãe e o pai como vocês. Obrigado por tudo. Ei, gente, isso aqui é tudo sobre Jesus. A gente tá chorando, eu tô dizendo algumas coisas que minha mãe e meu pai fez, mas ela não faria. Ela não faria se não fosse por Jesus. Ela não faria. Ela disse a mim: Pedro, faz 30 anos que eu estou no Evangelho. Se ele não se visse nesse momento de dificuldade, que Evangelho é esse? E Deus restaurou a minha vida. Deus restaurou a minha casa. Deus restaurou os meus pais. E eu te digo, não tem vida mais preciosa do que viver junto com Jesus. Não há nada mais precioso do que viver com Ele e viver para Ele. Não basta viver para Ele, tem que morrer para Ele. Ei, a gente morreu para si mesmo. Porque por mais que a gente tenha um respaldo da palavra para tomar uma decisão, mas se a gente pensar o que é que Deus faria nessa situação, o que é que Jesus faria, por mais que você tivesse a legalidade, mas escolher por Jesus, escolher pela coisa certa, por mais que doa naquele momento, é o que vai acontecer. Porque quando você morre para si mesmo, você pode sofrer no primeiro momento, mas a sua decisão, a sua atitude vai gerar muitos frutos e vai alcançar muita gente. E se a gente não estiver aqui para alcançar as pessoas, o que é que a gente está fazendo nessa terra? A nossa geração precisa ser impactada pelo poder do Evangelho. Nossa geração precisa ser impactada por aquilo que o Senhor Jesus faz. Tem alguém aqui essa noite com alguma dor? Levanta a mão. Não se intimide. Se tiver alguém aqui com alguma dor, com alguma enfermidade, com alguma doença, levanta a mão bem alto. Aonde? Ali. Aqui. Você pode vir aqui na frente, por favor? Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. O louvor pode vir para ajudar a gente aqui. Aleluia. Glória a Deus. Se tiver mais alguém com alguma dor, com alguma enfermidade, eu quero que você venha aqui agora. Jesus quer tocar a sua vida essa noite. Amém? Aleluia. Você pode vir mais para cá, por favor? Glória a Deus. Aleluia. Pra sempre, amém.
Oi. Ó, tô aqui com Tássia. Ela estava sentindo uma dor no corpo, no todo o corpo, e sofrendo com ansiedade. Ela acabou de dizer que já está sentindo um coração mais aliviado e o corpo não está sentindo dor. Ei, Jesus Cristo, Ele cura. Jesus Cristo, Ele visita nas nossas dificuldades. Aleluia. Você está feliz? Amém. Aleluia.